Pessoal, antes do vídeo começar, só lembrando, tá rolando a promoção de Black Friday do Space Data, aproveita agora, vai até dia 28, tenho certeza que vai valer muito a pena para você, é o maior desconto da história do Space Data. Fala pessoal, então mais um Cidades Empreendedoras e hoje o tema que a gente vai falar aqui é um tema que os alemães acho que vão gostar mais do que os brasileiros, né? Enfim, todo mundo viu o que o chanceler alemão falou, né? Friedrich Merz. Tá bem claro aqui, né? Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, né? E além disso, ele pegou e falou aqui, senhoras e senhores, vivemos em um dos países mais unidos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada, quem de vocês gostaria de ficar aqui? Ninguém levantou a mão. Contou o chanceler e completou. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. Eu acho que o mais legal da gente abordar aqui é justamente não só o porquê que ele falou isso, mas como uma cidade pode ser tão, um lugar pode ser tão espantador de turistas, né? Como que ele pode espantar tanto, de certa forma, se depreciar tanto. Né? Mas esse não é que não acredito que seja o problema. Procura aí qualquer notícia, procura aí ar-condicionado e COP30. Só busca isso. Ou busca os casos que tiveram de invasão do espaço da COP30. O problema não foi de Belém. Belém é uma cidade boa. Tô falando do lugar, às vezes até o próprio evento, né? Exato. O problema foi que a gente está falando de uma cidade de 1 milhão e pouco, 1 milhão e 300 mil habitantes, que ela não tem estrutura para receber uma COP. Entende? Ela não tinha estrutura. Tanto é que o governo brasileiro colocou 2 transatlânticos nas margens de Belém, para poder ter capacidade hoteleira para conseguir receber parte das pessoas. Uhum. Tu via ali, tinha problema de quarto de hotel, falta de quarto de hotel antes. Então, assim, era uma tragédia anunciada. O pessoal via assim, não tinha quarto suficiente. A ONU mandou diversas cartas para o Brasil falando, pessoal, vocês não estão resolvendo a questão de quarto. Tanto é que foi a COP que, depois de Madrid, foi a que menos teve líder de Estado. E a de Madrid teve pouco, por quê? Porque era para ser no Brasil, foi cancelado, o governo brasileiro na época cancelou, fizeram as pressas em Barcelona ou Madrid. Então, assim, foi a COP que ela teve um problema grande de organização. Começa aí. E aí virou todo buléu, porque, olha lá, o Eduardo Paes, prefeito do Rio, chamou o chanceler de... Eu acabei de falar uma palavra, dá um pi depois disso, obrigado, porque eu acabei de falar uma palavra que desmonetiza. Mas chamou o cara de aquela palavra com N, e aí gerou um buléu todo. Aí exatamente. O secretário do meio ambiente da Alemanha já passou para nos quentes. Mas aí vem a questão, como, que é o que tu falou, como que um lugar pode passar uma imagem tão ruim, uma cidade tão interessante pode passar uma imagem tão ruim? E aí vem a questão, organização. Tu coloca um evento que chama milhares, centenas de líderes mundiais. Cada líder mundial tem uma comitiva. Como cada comitiva vai ter uma estrutura. Cada estrutura vai demandar uma coisa da cidade. Tinha, a certo momento, 36 geradores a diesel funcionando full time para gerar energia para a COP. Por quê? Porque não teve planejamento. E agora vamos pensar como é que a gente poderia resolver. Só brainstorming. Coloca aí Olimpíada. E coloca a Olimpíada do Rio, que é um bom exemplo. Coloca Vila Olímpica. Até eu vou te dar um exemplo, só para um parênteses, do porquê que o lugar não é o problema. Que muitas das pessoas devem ter pensado que é porque é Belém. Sim, ok, tem uma série de coisas que outros lugares têm mais estruturas, dependendo do lugar onde tu vai fazer o evento. Mas, o que te lembra, por exemplo, a Olimpíada de Paris? Cara, eu me lembro claramente dos atletas não aguentando ficar dentro do centro de atletas, como é que é? Da Vila Olímpica. Da Vila Olímpica. Em Paris, isso. É porque eles não colocaram ar-condicionado. E outra coisa, tinha lugar sem colchão. Exato. É falta de estrutura. O que tu ia falar aqui? Coloca Vila Olímpica Rio de Janeiro. Olimpíada Rio 2016. Por quê?
vamos pensar agora como é que Belém, e vamos fazer um exercício para o pessoal que está nos ouvindo, porque assim, quem está vendo esse vídeo provavelmente já sabe, tá? O chanceler disse, graças a Deus que a gente voltou para a Alemanha, e disse que a Alemanha é um país lindíssimo. O governo brasileiro ficou bravo, o Eduardo Paes chamou de hiene, apagou o post, gerou um bafafá, o secretário de Meio Ambiente está botando panos quentes porque deu uma indisposição, né, com o Brasil, mas vamos ser honestos, ele falou, imagina tu vai para um evento, quem tá em casa no celular agora, imagina, faz o exercício, tu vai para um evento grande, tu pensa, uma organização, fila para entrar, aí por 2 vezes invadem o lugar, não deixam tu entrar numa dessas vezes, tu fica no sol, quente, num lugar que o ar-condicionado não está dando conta, não foi difícil para tu achar Airbnb ou hotel, quando chega lá, R$70 um brigadeiro e um café. Não, o lugar, tu vai ter a pior das impressões, pode ser o lugar mais lindo do mundo, mas tu vai ter a pior, tanto que tem gente que vai para Gramado e tem experiências péssimas, aqueles caras que ficam te abordando e aí quer comprar a cota de hotel. Cara, dias, cara, foi pior, ainda bem que eu voltei para Sorocaba, porque Gramado é um horror. Gramado é péssimo? Não, mas a pessoa teve uma experiência ruim. Sim, às vezes tu pega uma experiência ruim, tu já pega preconceito de todo aquele lugar. Exato. E aí, olha isso aqui. Agora imagina, o governo brasileiro ia receber uma COP. Tem que dar estadia para as pessoas. Tu tem uma cidade com déficit habitacional. Por que tu não criou uma vila de apartamentos da COP, onde tu locasse esses apartamentos para o pessoal que quer visitar a COP e depois tu revendia isso para no Minha Casa Minha Vida? Não resolveria? Tu resolveria 2 problemas com um problema só. E entra a questão, planejamento. Planejamento, pensamento sobre a realidade da cidade, de que adianta gastar o que gastou até mesmo para manter iate, estrutura à beira-mar, porque não tinha hotel, não tinha onde os caras ficarem, se tu podia ter construído e deixado um legado para a cidade. Eu acho que isso é o mais grave. E isso é uma coincidência em várias das COPs. Tipo, muitas das COPs, elas são feitas às pressas, as pessoas vão lá, que nem tu falou do exemplo de Madrid ali, as pessoas vão, aquilo é debatido, um marketing de governo naquele momento, porque inclusive as medidas que muitas vezes são acordadas na COP não adiantam para nada, né? Não sai nada do papel. Narendra Modi, na COP passada... O cara da Índia, né? O primeiro-ministro da Índia disse, fez vários acordos, no mês seguinte ele estava comemorando 1 bilhão de toneladas de carvão minerados. Uhum. E as emissões de poluentes lá, acho que quadruplicaram, uma coisa assim, do discurso dele, que ele falou que ele ia zerar para agora. Tipo, ele falou que não ia ter nenhuma emissão de gases poluentes até tal data, e a data passou e ele já tinha ultrapassado, tipo, quatro vezes o que ele produzia. Coloca ali a avenida aberta na Amazônia. Só uma coisa que eu achei legal, tá? Tu falou da cidade aqui da Vila Olímpica do Rio de Janeiro, e eu não tinha visto, mas olha que legal. Como a Vila dos Atletas das Olimpíadas saiu de Elefante Branco a bairro de 4 bilhões, o BTG se tornou o síndico do bairro. Legal? Exato. Legal, cara. Agora tipo, imagina. você deu para iniciativa privada, isso aqui está sendo tocado e não ficou um elefante branco. Eu achei muito interessante. Então, podia transformar parte disso em residência popular, parte em residência de classe média, fazer um bairro novo, planejar. Por quê? Ainda mais em Belém, né, cara? Que quanto tem que déficit necessita habitacional, de habitação. E aí tu tem ali, o que acontece? Agora pensa assim, botaram 2 transatlânticos, o que ninguém se liga? 2 transatlânticos são movidos a diesel. Eles ficaram o tempo inteiro queimando o diesel, porque o transatlântico tem que manter o ar-condicionado funcionando, a energia funcionando, a eletricidade lá dentro funcionando. Então ficaram 2 transatlânticos torrando diesel do lado de Belém, numa COP. Eles podiam ter criado uma cidade sustentável, onde a pessoa ficaria e essa cidade poderia ser transformada em residência popular. Sim, residência para a população que não tem moradia. Que entrevistaram, eu vi as entrevistas dos caras que estavam na população ali, que estava vendo os transatlânticos e tal. Os caras estavam reclamando, eles não tinham nem como chegar direito na praia, não tinha banheiro, não tinha nada. E eles estavam ali querendo curtir até, se integrar com o ambiente e tal. Cara, não tinha como fazer nada. Exato, então... Não tem estrutura nenhuma. É a prova da falta de planejamento. E aí muitas cidades podem aprender como é que a gente pode resolver. Porque a COP foi um belo do aprendizado. Por mais que o Friedrich Merz pode ter falado coisas que muita gente ficou chateada e não gostou, ninguém gosta de ouvir crítica. Ninguém gosta de ouvir assim, o lugar é muito ruim. Foi o que praticamente ele falou. Mas pensar, como é que a gente pode aprender para o próximo evento? Aí a nossa cidade, vamos dizer, uma cidade encantada, Rio Grande do Sul. Eles estão com o Cristo Protetor. Isso daí, na escala, vai gerar um impacto muito grande. O Cristo Protetor, que para quem não sabe, né, é maior que o Cristo Redentor.
e é um Cristo que ficou muito bonito no Alto de Encantado e já potencializou muito o turismo da cidade. Exato. E eles têm um problema muito parecido. Por quê? As pessoas chegam lá, visitam o Cristo Protetor e vão embora. Não ficam em Encantado. Esse é o grande desafio de Encantado. Mas assim como a gente tem Encantado, quantas outras cidades do Brasil a gente tem que tem algum equipamento e a gente não consegue potencializar ele por uma relação justamente de planejamento? Encantado está trabalhando esse planejamento e eles estão com projetos muito bons. Vou mostrar o Cristo Protetor aí para quem não conhece o Cristo Protetor de Encantado. E eu acho muito legal esses projetos que tenham a ver com a cidade e que tem um objetivo claro dessas questões. Bom, depois o Fabrício bota aí também o Cristo Protetor aí aparecendo. Mas assim, eu acho muito legal porque isso aqui foi pensado estrategicamente, é como tu falou, tem planejamento. O que eu acho mais louco é que isso é independente de questão de, aqui é o Brasil e aí tem subdesenvolvimento e tal. Cara, tu pega a FIFA, os caras botaram a Copa do Mundo de Clubes para os Estados Unidos. Os estádios estavam vazios, os caras não entendem como é que é a cultura do futebol. Direto, os fãs que estavam lá, os torcedores, cara, eles não conseguiam entrar fácil no estádio, num estádio que normalmente, Estados Unidos, né? Tu pensa, é a terra do... como é que é o match game? Como é que é? É tudo um espetáculo. É tudo um espetáculo, só que no futebol não é isso. No futebol o cara não tá entrando lá pra comer pipoquinha. Ele tá entrando pra olhar o futebol. Só que como não tem essa cultura lá, eles enfrentaram diversos problemas. Para mim, o mais crucial foi o seguinte, que lá eles têm a questão de se começa a dar qualquer chance de temporal, eles param o evento e, se eu não me engano, é cada raio novo, é uma coisa assim, tá? Parece exagero, mas é uma coisa assim. Cada raio novo que aparece, eles postergam mais 30 minutos para o início do evento. Num raio de tanto a partir do estádio, se der um raio, um trovão, eles postergam. Só que, cara, o jogo, acho que era do Palmeiras, sei lá, paralisou muito tempo, não tava chovendo, tava um dia lindo. Pô, imagina isso, como é que é a frustração. Isso aconteceu em vários jogos. Eu fico preocupado agora pra Copa, como é que vai ser. Vai ser a mesma coisa. Como é que um lugar ele tá aberto a fazer um evento se ele não tá preparado para isso? Tem muita gente que talvez ficou com aquela impressão ruim. Volta lá, talvez porque os Estados Unidos dá uma infra em outros aspectos, mas tem muitos lugares dos Estados Unidos que eu me lembro que tinha fãs criticando mesmo a cidade, porque não tinha nada para fazer, o cara ia e não tinha que curtir depois. O melhor exemplo, cara, Ano Novo na Times Square. Eu conheço gente que foi e todo mundo falou, eu não volto para aquela droga nunca mais. É tipo uma experiência horrível e pessoas falando mal da própria cidade de Nova York. Por quê? Porque foram num evento que é muito ruim, é ruim mesmo, tu fica preso num brete, não consegue ir no banheiro, é amontoado, não pode beber, não tem o que fazer, praticamente tu fica vendo a bola ali caindo, acabou, o pessoal, vamos para casa. Não é uma experiência boa, comparar com um Ano Novo no Rio de Janeiro é uma experiência muito legal. Então, a pessoa vai para uma cidade que é muito mundialmente conhecida e tem uma experiência péssima. O Leonardo, nosso sócio, que a gente chama de paulista, ele foi para Paris e não gostou. Teve uma experiência ruim. Ele não curtiu, não gostou, falou mal. Então, é a questão da experiência que a pessoa teve. Uhum. Então, as pessoas muita gente está reclamando com aquele ufanismo, não, mas é o Brasil, a soberania e tal. Cara, a gente tem que pensar o que o cara falou como uma crítica construtiva. Foi ruim, foi bom de ouvir? Claro que não foi. Mas, cara, o evento foi mal planejado. Fora o investimento, né? Olha quanto se investiu nisso. E qual é o retorno que teve para a cidade? O retorno foi péssimo, ponto. Não, teve retorno. Coloca ali a rodovia aberta no meio da Amazônia. Aí, ó. Os caras abriram uma rodovia, cortaram a Amazônia. Tá ligado que ela não foi completada, né? Óbvio que não. Uma rodovia leva Acabaram tempo. Aqui, ó. Os caras abriram uma rodovia no meio da Amazônia. Esse que é o problema. É uma rodovia importante para a cidade? É importante para a cidade. Mas, poxa, foi abrir por uma COP, entende? E aí vem a questão, isso começa a minar toda a ideia do evento. Obviamente, eu acho que essa rodovia é importante para a cidade, ela é necessária para a população de Belém, principalmente para ligar algumas áreas afastadas e evitar congestionamento, tá? Mas o problema todo é que tu vai fazer uma COP, tu vai fazer um evento, tu já tem um problema de organização desse evento, tu tem um problema de infraestrutura, aí tu faz uma avenida cortando o meio da floresta. Tu tá criando jogo contra. Então, isso aqui ajudou a parte do que o Friedrich Merz falou.
Porque na cabeça dele, ele viu 36 geradores de diesel, ou seja, falta de organização, não tinha estrutura para alimentar de energia. O Brasil é a maior matriz verde do mundo. Tu abriu uma estrada no meio da floresta, o cara ficou isso na cabeça. Teve que botar 2 transatlânticos queimando diesel na orla da cidade, isso também ficou na cabeça da pessoa. Pô, olha que várzea. Foi invadido o evento 2 vezes, o evento, o ar-condicionado não dava conta, e Belém é uma cidade quente, é uma Bem cidade que quente fica no... e úmido. Exato, então a gente tem que ver, a gente tem que aprender. E aí, como é que a gente pode fazer isso para nossas cidades no futuro? Vamos fazer o Natal Luz em Gramado. Como é que a gente pode fazer? Porque quando muita gente que foi no Natal Luz, eu conheço gente que foi, e eu não vou no Natal Luz porque eu conheci muita gente que foi e falaram, cara, é um horror. Pior que todas as pessoas que eu conheço, é ultra positivo a repercussão. E a grande maioria das pessoas gosta do Natal Luz porque praticamente tudo nele funciona. Os estabelecimentos, os hotéis, cara, todos os feedbacks que a gente escuta, o evento em si, sempre que tu vai, ele de certa forma te surpreende. E eu acho que a posição estratégica das coisas em Gramado é muito importante. Mas por que o pessoal que eu conheço reclama? Tenta chegar em Gramado no dia do Natal Luz. Não, o meu falou que é tranquilo. Cara, eu já tentei. Eu não consegui chegar em Gramado. Congestionamento para chegar em Gramado. Eu acho que vai muito, de repente, dos dias, né, que tu vai. É isso que eu tô falando. Então, assim, o Natal Luz... Mas eu, por exemplo, já esperaria um congestionamento indo para Gramado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo uma cidade como Gramado, que ela é reconhecida, a estrutura, o Natal Luz, ela consegue também gerar coisas negativas, dependendo Claro, evento, ele tá totalmente suscetível. É esse que é o meu ponto. Mas eu acho que... Por que eu gostei do exemplo de Gramado? Porque, por exemplo, até o lago onde acontecem os shows, ele é bem localizado na cidade. Sim. Por exemplo, isso aqui, tu pega... Normalmente os caras fazem em áreas mais deslocadas, ele não está integrado com a cidade. O Natal Luz, ele está totalmente integrado com a cidade. Sim. E isso é uma coisa que eu sinto que determinados eventos às vezes não aproveitam Mas tanto da cidade. Quando é que o pessoal que eu falei do Natal Luz foi há 15 anos atrás que falaram isso. Acho que já nem dá para pegar de base. Né? Não, mas pode, sabe por quê? Porque ele mudou de lá para cá. Evoluiu. A cidade entendeu as dores que o pessoal que falava que era um horror o Natal Luz para chegar, e eles mudaram o lugar de onde era o evento. Eles colocaram isso mais integrado. Isso é bem importante. Porque eu, na minha cabeça, eu lembro de onde já é agora, o Lago Jaquinabira ali e tal. Cara, é um ponto essencial, estratégico na cidade. Eu não me lembro onde era antes. Não, só que eles distribuíram melhor. Eles aumentaram a estrutura hoteleira, eles aumentaram a estrutura das vistas. Isso é estratégia, planejamento. Na Gramado aprendeu com o caos que gerava na cidade o Natal Luz e reestruturou muitas das coisas para não perder. Mesmo o evento sendo no meio da cidade. Exatamente. E eu acho que o mais bacana é transportar essas realidades para outras cidades. Essa interação com a vida de cidade ela é muito importante, mas ao mesmo tempo ela tem que ser bem feita. Tu falou da Times Square. A gente tem aqui em Porto Alegre o South Summit. Lembra da primeira vez que eles fizeram aqui? Põe na tela, hein? Que é um baita exemplo, cara. O South Summit, tá? Ele ainda é um caos. Eu fui esse ano e, cara, é muito difícil chegar. O problema é que não tem muito como resolver onde eles botaram. A estrutura está melhor, o ar-condicionado está dando mais conta, o que é bom. Não é mais um inferno de calor onde ele está, então eles resolveram. É isso que eu ia falar. A estrutura, até para o pessoal saber, ele foi feito no Cais Mauá, né? Então era nos galpões ali, não tinha nenhuma estrutura de ar-condicionado praticamente, era tudo nos ventiladores, e no primeiro ano estava chovendo a full, então a gente ficava caminhando na chuva e tal, e aí o último ano eles botaram algumas proteções e tal, isso aí ajudou bastante, mas isso melhorou bastante a experiência de quem já chegava num trânsito que era já estrangulado, é uma avenida só, né, que leva para ali praticamente. E ele tá para chegar é difícil. Eu acho que isso aí eles estão com muita dificuldade de resolver. Para chegar no South Summit ainda é difícil. Mas aí que tá, não tem muito, mas dentro eles melhoraram. E uma coisa que eu acho que é importante, ele tá integrado com a identidade da cidade. Tipo, querendo ou não, no embarcadeiro ali no cais, isso aí dá um grau, é diferente. Por exemplo, Belém não tinha conexão nenhuma com a cidade. Aí tem uma outra coisa, dá uma afastada. E olha ali no mercado público, põe na tela. A gente tem ali o Estação Mercado.
Então, se tu clica ali na estação mercado, foi isso. Agora faz que ele vai abrir a linha de metrô. Não vai. Não abri. Tá. Lá no norte, na estação Farrapos, a gente tem o Caldeira, que é o Instituto de Inovação Caldeira. de Porto Alegre. O South Summit, ele tá 3 paradas de metrô do Caldeira. E o Caldeira tem coisa e lá tem coisa. Cara, dá para fazer essa conexão funcionar muito bem. Dá. Ainda não foi explorado, mas poderia ser explorado isso. E aí isso pode mostrar até para o pessoal de Porto Alegre que, cara, o Caldeira, ele é do lado do centro de Porto Alegre. Uhum. Não tem nenhum outro polo de inovação tão perto do centro da cidade, que é onde querem investir, quanto o Caldeira. O que a gente acredita que é mais importante para uma cidade saber explorar estrategicamente para o turismo em determinado lugar? Cara, primeiro, fazer o dever de casa e entender como é que a tua cidade funciona. Belém não entendeu como é que ela funcionava. Eles botaram em cima de coisas que eles achavam legal completamente fora da realidade urbana. Porto Alegre errou, na minha opinião, errou onde botar o South Summit no cais. Eu entendi porque era para explorar, mas é um caos para a população chegar. No Caldeira, teria mais frentes para tu entrar, que era uma das ideias botar o South Summit no Instituto Caldeira. Eu acho que resolveram parte do South Summit, resolvendo a parte do centro, resolvendo parte como organizar internamente, mas é algo que ainda é um desafio. Eu já discordo. Eu acho que eles não erraram na questão de onde botar o South Summit. Eu acho que para a cidade como um todo foi bom isso aqui. É difícil de chegar? Eu acho que aí é que eles erram. É tipo assim, tu pode até pensar em botar nesse lugar para valorizar essa área, mas tu deve trabalhar a logística de uma forma melhor. Olha quantas vias tu poderia inverter o curso. Por exemplo, essas vias aqui, elas não têm muito movimento durante o dia. Essa parte aqui. Tu poderia botar todas elas levando até ali. Tu podia mexer com a logística dessa região nesse período. Porque é um período... Não ia resolver. Pra mim ia. Quando eu fui de porque Uber... a Mauá já é mão única. Mas aí tá, quando eu fui de Uber, o grande problema é que ela era mão única. Entendeu? Porque se eu conseguisse vir por aqui... Mas aí tu ia ter metade da via que já está congestionada. Mas pelo menos eu poderia parar aqui, por exemplo, não, nessa região, mas tu e não ia nem chegar. Não, tu nem chegar. Eu largo a pé e vou ali. Mas tu nem ia conseguir, porque ela estava trancada, isso que ela era mão única lá. Se tu vai transformar uma mão única em mão dupla, tu eu vai... não transformaria mão dupla, Mauá. Eu acho que só essas áreas aqui que levam para lá poderia facilitar o acesso. Mas como? Aí é que tem que estudar. Mas é isso que eu tô falando, não tem. A IPTC, ela está totalmente engargalada. Essa via já está totalmente engargalada. É por isso que eu estou falando. A estrutura viária mal comporta a demanda normal. Tanto que eles tiveram que fazer duplicações e tudo mais. O que eu acho que foi importante para essa área é que, justamente por ter uma área de centro histórico que tem muito aquela questão tradicional da cidade e a gente precisa valorizar essa área, eu acho que foi estratégico eles botarem ali. Eu acho que a logística eles podiam estudar um pouquinho melhor. De repente, aí vem a questão. Uma tu coisa não valorizou o centro histórico botando ali. Tu valorizaria se tu botasse, por exemplo, a pessoa fazer pontos dentro do centro, onde a pessoa poderia largar e ele teria mas uma coisa que todo mundo que eu conversei, pelo menos aqui do centro histórico, os caras de restaurante, tudo, trouxe muito movimento para essa área. Tudo bem, mas ele trouxe aquele movimento que era colateral. O cara acabava saindo, tendo que buscar algum lugar para comer, porque o lugar lá dentro não comportava as opções. E tu viu o pessoal... Não, é que tá. O pessoal comia aqui tudo. Isso aqui, durante a noite, principalmente, ficou lotado. Mas isso é colateral. Não foi criado pela organização do evento. Sim, mas é o que eu digo, que o evento ele não precisa ser pensado para... eu vou estruturar e vou fazer tudo isso aqui. Mas isso aqui vai ser consequência da colocação do evento ali. Mas o que eu quero dizer é uma consequência colateral. Eu ficava irritado e muita gente estava irritado porque mal conseguia chegar, o Uber não chegava direito, era congestionado, era complicado, ele não foi feito para ativar, e tu nota que ele não foi feito pensando no entorno do centro, aconteceu porque aconteceu. É que eu acho que o grande problema aqui é aquilo que a gente sempre fala, né? A falta de conexão
Não é só por ele estar na ponta da cidade, mas é também pela questão Pelo de muro. Tem toda... Então, o que podia ser feito? Podiam pegar ele e trabalhar assim, como é que a gente vai botar pontos de chegada de carro e caminhos aqui onde vão passar por várias É isso coisas. que eu te falei que são logística, entendeu? Tipo, se tu planeja estrategicamente a logística, tu consegue fazer. Tipo, as pessoas chegam de Uber aqui, tu tem um transfer, leva pra cá, entendeu? Sim, mas aí... Que é o que normalmente acontece em eventos, por exemplo, na Europa. Os caras fazem isso de ter um transfer num ponto de transfer. Exato. Entende? É logística. Mas aí vem a questão, aí vem de novo porque eu falei que eles erraram. Porque não foi feito pensando em logística. Para mim não erraram porque eu achei que valorizou. Entendeu? Mas é muito complicado chegar. E todo mundo que eu conversei no South Summit, me falou, cara, mas é uma mão. Mas tem uma coisa que todo mundo que eu falei gostou e valorizou, que é a questão de ambiência, entendeu? Não existe nenhum outro lugar na cidade com essa ambiência. Sim. Eu entendo o que tu diz, mas acho que a questão é qual o ponto de estratégia deles. Eu acho que... O lugar, ele não propicia tu ir de uma palestra a outra, é muito difícil. A ambiência é boa, mas eu não consigo sair de uma... Eu acho que até tu consegue chegar. Não, eu perdi várias, e todo mundo que eu conversei ficava ou no mesmo lugar e perdia outras palestras. Eu não fui nesse último ano, mas eu me lembro que eles taparam aqui, né? Não é por isso. Tu não consegue chegar de um ponto ao outro. É muito longe. Então isso prejudica. Então aí que tá, ele é um lugar muito legal, a ambiência é top, mas ele não foi feito para um evento de esporte. Mas daí é que eu acho que é importante, por exemplo, a cidade se planejar até mesmo para melhorar essas infraestruturas. Né? E aí vem a questão que vem, a cidade de Porto Alegre não tem um centro de eventos. E por isso, por exemplo... Grande, a Fiergs mas não é grande o suficiente. E por isso que, por exemplo, é tão importante que a cidade ela se renove. Né? A gente olha esse bando de galpão aqui, a gente está dizendo, é um lugar que é privilegiado em experiência em termos de vista para o Guaíba ali, o final da tarde no South Summit, eu achei sensacional. O cara podendo ficar ali no South Summit, fazendo um happy hour e tal. Mas, por exemplo, isso aqui, saindo uma revitalização, a concessão que está feita, isso aqui é importantíssimo. Tu bota aparelhos aqui, prédios que vão ter infraestrutura para isso, tu vai melhora bastante, tu melhora... Vai ter acessos, vai ter alças, tu vai ter isso. Tudo é questão da cidade se planejar. A cidade ela tem que se planejar e olhar, beleza, o meu lugar ele tem essas forças e essas fraquezas. Diante dessas fraquezas, o que eu faço para mudar? Né? Agora volta ao que eu estava falando. Falar assim, a cidade pode se planejar, o lugar é bom, mas a gente tem que pensar, o lugar é bom agora com o que eu tenho de estrutura ou o lugar é bom porque ele tem um potencial legal? Então, a gente não pode pensar assim, a cidade pode ser, o lugar acertou porque tem uma ambiência boa. Não, o lugar é ruim para ter de uma palestra para outra, é difícil de chegar, é complicado e ele não tem estrutura. A ambiência é boa, mas a gente não está falando de um lugar sunset, a gente está falando de um lugar para trocar conhecimento e experiência. No momento que eu não consigo ter as palestras, eu não consigo chegar direito. Eu achei que, aí eu acho que a gente está falando muito de experiências de cada um, né? Eu achei que ele não é bom tanto para palestras, mas para networking eu achei interessante. Também não é bom, porque o espaço de convívio não era tão grande. Eu gostei, mas isso é uma visão. Eu acho que o que a gente mais tem que pensar é nisso que tu falou. Se tem potencial aquela área e se tem estrutura. Se a estrutura dele não está satisfazendo, por exemplo, em diversos aspectos, por exemplo, o deslocamento de palestras, que é tão importante num evento desse e tal, eu concordo contigo. A gente tem que pensar nessas estratégias. E por isso que as cidades elas têm que se planejar para saber se tem esse potencial. Tem que entender as tuas forças. Exatamente. Então, assim, muitas vezes a gente pensa no wishful thinking e a cidade acaba gerando uma experiência ruim. A gente tem que pensar no como é que a cidade funciona, quais são os potenciais. E dentro do que a gente tem de forças para comportar o que a gente está querendo, qual que é o melhor ponto. E isso várias cidades fazem muito bem. Gramado fez, Encantado está fazendo, a gente vê cidades em Santa Catarina que fazem bem, Pomerode tem feito direitinho na questão turística em alguns lugares. E às vezes a gente vê também casos que ao meu ver, Porto Alegre tem muito a ver com Belém. Colocaram num lugar que, ideia é muito bacana, mas não tem estrutura para comportar aquilo. Óbvio que aqui é uma escala muito menor. Gramado Summit, por exemplo, o lugar é bem ruim de chegar, mas a infraestrutura dele é boa dentro. Exato. Eu acho que tudo é uma questão de escolhas. Né? Exatamente. E de planejamento mesmo. Porque, na minha visão, para mim, cara, não existe lugar mais legal de fazer networking do que olhando pro Guaíba no final da tarde tomando alguma coisinha. Mas para mim, eles têm que investir em infraestrutura. Mas aí que tá, que vem a questão. Networking muitas vezes não é onde está olhando,
como tu consegue se relacionar com as pessoas, entende? Eu concordo, por isso que para mim é confortável aqui. Mas eu acho que daí é muito uma opção de cada um. Eu me lembro que, para mim, o grande problema do South Summit não é nem a questão de... E aí é uma questão do evento. Para nós, ele não é tão bom de networking. Mas daí é público mesmo. Eu sinto que o público não era tão não fácil. Não é pelo público. O que tu sente ali? Era porque eu não consigo... Ele é tão espalhado que às vezes a pessoa que eu quero conversar está a 1 quilômetro de distância. Eu fui num evento agora na São Paulo Expo, eu consegui fazer networking rápido, tinha mais gente que o South Summit, e eu consegui acessar mais fácil as pessoas. E eu consegui fazer um networking melhor, com mais conforto. Mas esse aqui é um espaço menor que o... Não, é maior. Esse aqui é menor. É maior. Se tu pega a área inteira, é maior que a São Paulo Expo. São Paulo Expo... Tem certeza absoluta. Se tu pega e calcula, ele é maior que a São Paulo Expo. Então, por quê? Porque ali tinha uma estrutura melhor. Isso aí eu quero ver. Pra mim não é maior. Claro que é. Não Mas, é. Cara, eu tô te falando, ele é maior. O que acontece? Lá tu tinha uma estrutura melhor. Eu fui no evento lá no Gaylord, em Washington, ele tinha uma estrutura melhor. Por quê? Porque onde era o network era claro. Tu tinha espaços coesos, juntos. Tu não tinha que ficar correndo de um lado para o outro. Isso que é o negócio. Eu tô vendo o Sunset, mas o que tu tá ali para ver uma palestra, conteúdo ou ver o pôr do sol? A gente pode ver o pôr do sol depois do evento. Depende, tu tá falando de conteúdo, de palestra, ou tá falando de networking? Todos estão correlacionados. No momento que eu demorava para encontrar as pessoas que eu estava querendo me encontrar e fazer reuniões. Eu demorava para conseguir chegar de uma palestra a outra. Eu demorava para conseguir marcar os encontros. Então, assim, ele não foi um lugar feito para isso. Ele criou um lugar muito legal para fazer um happy hour depois, que esse ano não teve. O happy hour foi atrás do muro. Não tinha Sunset. Então ele era um lugar muito bacana para algo que eles não estão mais fazendo. Por que eles não estão mais fazendo? Porque a logística era muito ruim. E eles me falaram, a logística era muito complicada. Então, assim, aqui na questão de fazer o network, fazer o Sunset, não está mais sendo feito porque justamente a logística era complicada. Porque o lugar é muito espichado. Ele atrapalha a formação de logística. E como atrapalha a logística, atrapalha também a formação de tu conseguir encontrar as pessoas que queria falar. Vira e mexe e falar com a pessoa, eu não consegui encontrar o fulano, ele tá lá do outro lado, eu não vou até lá agora. Mas isso eu também tinha na Expo Center Norte. Eu acho que o mais importante é o que tu tá falando, e eu também, de planejar, entendeu? Independente do lugar, se tu sabe explorar as áreas dele, o potencial daquela estrutura, tu consegue montar o teu evento mais conectado com a realidade da cidade e mais conectado com o que o evento precisa. É isso aí. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar sempre. Bom, chegamos ao fim. Discutimos bastante, foi bom. Acho que o povo gostou aí que a gente ficou discutindo. E também, se tu concorda com o que eu falei, com o que o Arthur falou, comenta aqui embaixo. Ou se tu não concorda com nenhum dos dois e quer dizer pra gente... Exato, e curte, comenta e compartilha esse vídeo. Né? Para aí, se tu gostou, compartilha. Se não gostou, obviamente, como eu sempre falo, compartilha para quem não gosta. Compartilha para quem não gosta, exatamente. É verdade. Isso aí, pessoal. Valeu, abraço.